Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos para mais um Sincerão da Galera, onde certamente a gente vai falar um monte sobre Cody Rhodes vencendo o campeonato do Drew McIntyre no último SmackDown. Então se você quiser saber a minha opinião sobre as reações de vocês, e muitas dessas reações foram muito irritadas, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que vocês querem saber se vocês entraram nesse vídeo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você força o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas, beleza? E também não deixe de se inscrever não. Valeu? Então vamos embora para mais um Sincerão da Galera. Vamos começar logo falando sobre as Bella Twins. A gente vai falar muito sobre Cody e Drew, mas vamos dar um espaço aqui pro resto que aconteceu no show, né? O Vitorino falou o seguinte: salve tiozão, beleza? Eu achei que nesse SmackDown as Bella Twins iriam aparecer para entrar nessa disputa do cinturão do Tag Team. Fiquei decepcionado quando isso não ocorreu. E digo mais: na Jax e Lash Legend serão iguais ao Drew, campeãs por curto período e passar o título para outra dupla. E já sabemos quem, né? Charlotte e Alexa serão as novas campeãs. Essa divisão feminina de dupla está complicada, hein? Calma, calma. Eu acho que você está tirando conclusões precipitadas, tá? Por que eu digo isso? Porque eu, particularmente, não acredito que a Charlotte Flair e a Alexa Bliss vão ganhar esse título de duplas de novo. A não ser que elas continuem pedindo para ficar na divisão. Por quê? Porque, para mim, a Charlotte ela vai naturalmente ser deslocada para o main event. E eu acho que isso vai acontecer com a quebra da dupla. Com a Charlotte e a Alexa indo uma para cada lado. Pode ser com traição da Alexa? Pode. Pode ser com elas fazendo o que a Rhea e a Io fizeram? Apertar as mãos foram uma para cada lado? Pode. Eu acho que a gente vai precisar ver, mas eu não acho que elas ganham esse título de duplas na WrestleMania, não. Eu acho que você acabou de falar lá em cima quem ganha esse título. As Belas. Eu acho que a Nikki e a Brie só voltaram a lutar para ganharem esse título. E o momento perfeito para isso é na WrestleMania, para que a Bella Army inteira dê um escândalo vendo as suas ídolas vencerem o único título que elas ainda não têm. Então, na minha opinião, eu acho que na WrestleMania vai dar Bella Twins. E essa luta não deve ser no 1x1, devem ser múltiplas duplas, principalmente, possivelmente, como o Chingos falou, em um dos dois showcases, né, que é aquela primeira hora gratuita que vai ter da WrestleMania. Agora nós vamos falar sobre ainda a Charlotte Flair, só que agora sobre o main event, né? Sobre a luta pelo campeonato mundial. A Sofia vai dizer o seguinte: pelo jeito, sem Charlotte na luta da Rhea e da Jade. Pelo jeito, a treta do X fez que o pessoal quisesse ver a luta, mas eu já esperava a Charlex ainda atrás do título de novo. Inclusive o pop da Charlotte surpreendeu muito. Só achei que as Belas iriam se juntar nessa festa. Eu não acharia nem um pouco ruim termos um combate triplo entre Nia Jax e Lash Legend, Charlexa e Belas. Sofia, eu acho que você não está muito longe, não. Eu acho que a gente vai ter múltiplas duplas envolvidas nessa história. E é possível que a Bayley e a Lara Valkyria entrem nessa gracinha também. Eu acho que até as Kabuki Warriors e talvez a Kiana James e a Julia entrem nessa parada. Como é que isso aconteceria? Talvez alguma luta diferente, tá? Uma luta de escadas, sei lá, uma luta de eliminação. Alguma coisa maluca pode acontecer. Porque eu acho que eles vão querer botar toda essa mulherada na WrestleMania, entendeu? Então, se eles não resolverem fazer Kairi Sane contra a Asuka na WrestleMania ou no SmackDown anterior, se eles não resolverem fazer Julia e Kiana James pelo título da Julia, com a Kiana James se voltando contra ela, então, se não quiserem fazer no SmackDown, essa luta vai acontecer na WrestleMania. E aí eu acho que vão botar essa mulherada toda. Eu não acho que vai ser no X1, tá? Não acho mesmo. E eu acho que a Charlotte ela vai encaminhar para esse main event. Eu achava que ela ia entrar agora, mas eu acho que eles realmente estão apontando para Jade Cargill e Rhea Ripley. E a Charlotte vai esperar um pouquinho, mas a gente vai ver. A gente vai ver ela de volta no main event. Calma. Agora o Yuki Natsu vai fazer um comentário sobre um cara interessante que a gente tem que pensar aí sobre o que a WWE vai fazer. Olá, titio. Com a vitória do Randy na Elimination Chamber, eu reparei num ponto importante. Como ficará o Aleister Black? Eu tenho reparado que ele ainda tem andado junto com a Zelina Vega atrás do Orton. Vamos esperar para ver. Reconheçam o titio. Reconheço. Reconheço o chefe da tribo, o titio, o tiozão. É brincadeira. Cara, esse é um ponto importante, tá?
Porque o arco da história do Sami Zayn, eu acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele mais pra frente, tá muito estranho. Porque o Sami, ele tá ameaçando virar heel, virar um vilão. E ele tá ameaçando virar vilão com o apoio do Aleister Black contra o Randy Orton, contra o Cody Rhodes. Então, assim, essa luta do Cody e do Randy, que já foi setada para WrestleMania, seria muito fácil eles botarem o Sami Zayn na história. Muito fácil. Mas eu acho que eles não vão fazer. E aí fica a pergunta: quem o Sami vai enfrentar? Tem gente que tá apostando muito no Trick Williams, mas depois de sexta-feira, eu já começo a achar que pode ser mais interessante eles botarem o Sami contra o Aleister Black, com o Aleister Black no papel do Karrion Kross. Lembram do ano passado? Que o Karrion Kross ficou no ouvido do Sami Zayn, tentando fazer ele surtar, aí o Sami Zayn não deu ouvidos, eles tiveram 2 lutas, uma delas no SummerSlam, e depois disso o Karrion Kross foi embora da companhia. Eu acho que pode acontecer a mesma coisa aqui, tá? Porque o Aleister e o Trick, no momento, estão com uma história um pouco amarradinha com o Sami, apesar do Trick Williams ter batido de frente com o Randy Orton, né? Então, assim, tá vendo como é que tá esquisita a situação? A gente não sabe pra onde que essa história do Sami tá indo. A gente vai ter que aguardar pra ver. Ainda restam 6 semanas até o WrestleMania, eles vão ter que se acertar pra ver que caminho que eles vão seguir. Mas a gente vai ver mais pra frente que, se você for parar pra pensar nas histórias que estão acontecendo na WrestleMania, estão acontecendo na WWE, nós quase que já temos o card da WrestleMania todo montado. É que a gente ainda não tá percebendo. E a gente vai comentar sobre um pouquinho daqui a pouco, tá? O Gabriel Rodovalho, ele vai falar sobre a Giulia. E aí é pedreira, né? Gosto muito da Giulia, mas tá na hora dela perder esse título. Todas as últimas lutas que não eram pelo campeonato, ela perdeu. A imagem que passa é de uma campeã enfraquecida. Cara, tô contigo e não abro. E, cara, que decepção, né? Porque a Giulia, ela é uma lutadora que ela subiu pra WWE com um hype absurdo. Porque ela era campeã da NXT. E aí, cara, quando a gente para pra ver o que tá acontecendo com ela, a gente começa a pensar assim, cara, a WWE tá fazendo a Giulia tomar os pinfalls. Na dupla da Kiana James com a Giulia, a WWE tá empurrando mais a Kiana. Vocês vejam como é que a Kiana tá crescendo. E ela tá começando a ofuscar a Giulia. Esse título é capaz de trocar de mãos em breve. E parar na cintura da Kiana James. Tá? Então, assim, sabendo quão bom que a Giulia é no ringue, quão boa que ela é no ringue, dá uma tristeza de ver a forma como ela tá sendo tratada. Entendeu? Essa persona dela como Rio tem que acabar, cara. Eu acho que a Kiana James tornando pra cima dela e aí a Giulia virando face seria perfeito. Porque aí a Giulia, eu acho que a Giulia é melhor como babyface do que como Rio. Eu já falei isso em live, eu vou trazer pra cá. A Giulia é melhor como babyface do que como Rio. E a gente vai precisar, talvez, ver a WWE se esforçando com ela para que ela possa ser valorizada no futuro. Pensar que no Unreal mostraram ela como uma possível vencedora do Queen of the Ring, uma possível campeã mundial, indo para cima da Naomi no Crown Jewel, é uma tristeza absurda ver o que eles pensavam em fazer com a Giulia e aonde que ela foi parar. Eu me pergunto o que fez a WWE perder a fé nela, sinceramente. Agora o Davi vai falar sobre os ingressos da WrestleMania e a opinião dele sobre esse card que a WWE está montando. Tiozão, aquele seu vídeo sobre os ingressos da WrestleMania e as atitudes da TKO me deixou evidente que todas essas decisões do Triple H são puramente comerciais. Ele está sacrificando a qualidade pelos lucros dos acionistas. Só resta saber agora até quando ele vai continuar sacrificando a qualidade dos shows. Até os shows pararem de dar lucro. Essa que é a verdade. Porque, cara, o que você precisa entender é uma coisa. A WWE, ela é uma máquina de fazer dinheiro. Ela é uma máquina de fazer dinheiro. E aí, cara, a questão é, como a TKO quer maximizar os lucros, eles querem o máximo de star power possível na WrestleMania. Eles estão errados? Não. Se a gente lembrar lá na WrestleMania 28 e 29, o que o Vince McMahon fez? Pegou as 2 maiores estrelas da luta livre e botou no main event. Sendo que na 28 ele setou o main event um ano antes. A gente tá falando de John Cena e The Rock. Eles tinham condições de entregar a melhor luta do card?
Não. Com certeza não. E John Cena e The Rock não foi a melhor luta nem da WrestleMania 28, nem da WrestleMania 29. E daí? Isso impediu Vince McMahon de botar essa luta, que venderia mais ingresso do que uma luta envolvendo CM Punk, que estava no ápice da carreira dele, no auge do Summer of Punk, poderia ter feito main event da WrestleMania nos 2 anos, e a WWE não quis. Por quê? Porque desde sempre, o que a WWE quer é pegar a WrestleMania, cara, e fazer o máximo de dinheiro possível. Nos outros shows ao longo do ano, eles podem prezar pela qualidade. Mas WrestleMania, cara, é isso. WrestleMania é marketing, WrestleMania são histórias que vão além do tempo, Dream Match e tudo mais. Por isso que eles pegaram as 4 principais estrelas da companhia e botou nos 2 main events. CM Punk, Roman Reigns, Randy Orton e Cody Rhodes. É por isso. Então, o que a gente tem que esperar agora é o seguinte: se essas 2 lutas vão entregar em qualidade no ringue e torcer para que as outras lutas do undercard também entreguem. Que a gente olhe e pense assim, pô, a história pode não estar 100%, mas pelo menos no ringue essas lutas vão ser boas. E, cara, sinceramente, olhando os lutadores que estão envolvidos no card da WrestleMania, eu acho que dá pra gente acreditar que no ringue as lutas não vão dever. A gente já vai ver sobre isso daqui a pouquinho. Agora, o Márcio Douglas vai falar um pouquinho sobre a questão das histórias para a WrestleMania. E aí ele traz um comentário bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: eu acho que a WWE está apostando naquilo que for mais apelativo para a WrestleMania. Repare que eles fizeram a promo do Punk e do Roman ser bem puxada para o lado pessoal, claramente para atrair público. Agora escolheram Cody e Orton, porque é bem chamativo em termos de publicidade. Eu tenho quase certeza de que a treta da Rhea com a Jade nas redes sociais é fabricada para dar a impressão de que o combate vai ter um subtexto pessoal, mesmo que isso não seja referenciado nas promos. Cara, olha só, eu acho que tá bem claro que eles estão fazendo isso, e eles não estão errados. Tá, a WWE não está errada em criar histórias que apelem mais para o lado pessoal. Por quê? Porque se eles não tivessem isso, fazendo isso, a gente estaria reclamando horrores de que as histórias estão sendo mal construídas e que elas estão rasas. Entendeu? Quando a gente pensa em história para uma luta, o que a gente pensa? A gente precisa de uma construção, a gente precisa de um background, a gente precisa de algo que fundamente a luta além da luta em si. Até porque muitas das lutas não vão valer o título. Quando você tem uma luta que vale o título por si às vezes se basta. Mas quando a gente traz um elemento a mais para a história, torna a luta lendária. Vou trazer um exemplo. CM Punk e Undertaker na WrestleMania. O Paul Bearer tinha acabado de morrer. O CM Punk pega a urna do Undertaker, bate a urna na cabeça dele e supostamente derrama as cinzas do Paul Bearer que estavam na urna na cara do Undertaker na véspera da WrestleMania, ou às vésperas da WrestleMania. Então, quando a gente pensa nisso, a gente percebe, cara, desde sempre a WWE apelou para questões pessoais quando constrói histórias. E isso é bom, isso é algo que traz algo a mais para a luta. A luta passa a ter camadas que vão se desenvolver na luta em si. Então, eu não vejo problema nenhum do Cody chegar e falar que vai enterrar o Cody não, é o CM Punk, vai enterrar o Roman Reigns do lado do papai dele, porque ele tá sozinho e finalmente na morte ele vai ter companhia. Não vejo problema nenhum com isso. Que eles façam mais dessas coisas. Que o Roman Reigns agora referencie o cachorrinho do CM Punk. Por que não? Isso vai trazer uma agressividade para a luta melhor do que o que a gente tem hoje. E sem precisar apelar para violência desnecessária, ou pelo menos exagerada. Um pouquinho de violência cai bem, afinal de contas é luta livre. Mas que não seja desnecessária. Mas eu acho que eu tô bem tranquilo com relação a essas construções e eu particularmente não vejo problema em uma construção com uma história um pouquinho mais pessoal. Agora vamos falar sobre a Rhea e a Jade. E aí tem algumas questões nessa promo que foram interessantes, né? O El Gabs, ele vai falar o seguinte: sobre a Rhea e a Jade, a promo inteira teve notas de para bom entendedor meia palavra basta. Parece que muita gente perdeu o ponto e não conseguiu interpretar o que foi dito. Elas tentaram apaziguar o drama das redes sociais e redirecionar a Field para o clássico Eu Sou Melhor Que Você.
Nada do que disseram foi aleatório. É a maneira de reconhecerem o que ocorreu e seguir adiante. Eu acho que foi a melhor forma de lidar publicamente com a situação. Bom, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Elas não falaram nada. Elas não pensaram em nada. Elas não decidiram nada. Sabe por quê? Porque quem fez isso foi o criativo. Tá? Claramente a promo das duas foi pensada, construída para que elas tentassem diminuir um pouco a pressão e mostrar que elas estavam ali como profissionais. E a prova disso não estava na promo genérica que elas fizeram, que até foi interessante, porque lidou com a parte física das duas e que, com muita razão, ou com bom sentido, a Rhea chegou e falou: olha, o seu corpo é construído para se mostrar, né? É um corpo físico é um corpo de fisiculturista, enquanto o meu corpo é um corpo de uma guerreira, é um corpo que é criado para sustentar a dor. Eu acho que a grande nota de para bom entendedor meia palavra basta não foi feito com uma palavra, mas foi com um gesto, que um gesto vale mais do que 1000 palavras. E esse foi decifrado pelo Leonardo e eu não tinha me ligado, tá? Mas ele decifrou e decifrou muito bem. Esses apertos de mão é talvez o criativo passando panos quentes e a Jade dando o braço a torcer. Foi o que eu notei. Não sei se a Jade deu o braço a torcer, mas que muito provavelmente a WWE mandou as duas apertarem as mãos na promo, mandou. E deve ter mandado elas apertarem as mãos lá nos bastidores, tá? Se elas apertaram antes, apertaram depois e tudo mais, eu não sei. Para mim, esse gesto do aperto de mãos das duas foi algo sutil para demonstrar que a questão lá do X foi deixada de lado e elas vão trabalhar juntas novamente. E isso, para mim, é mais do que uma prova concreta e real de que aquela disputa delas na field foi legítima. Não foi kayfabe. Porque se tivesse sido kayfabe, elas teriam falado nessa promo. Elas teriam feito referência sobre isso, teriam partido para cima uma das outras. Mas não aconteceu. Elas apertaram as mãos, falaram, uma falando que respeita a outra, falando que o corpo da outra é legal. Porém, a Jade falando que ela é maior, e a Rhea falando que ela pode ser maior, mas ela é frágil. E que, na verdade, ela, Rhea Ripley, tem um corpo feito por uma guerreira. Elas trouxeram um elemento interessante para a luta. Nos fizeram ficar curiosos para saber o que elas vão fazer. E, ao mesmo tempo, botaram panos quentes nessa confusão toda. Por mim, eu acho que tá ótimo. Bola para frente, são profissionais. As duas devem estar ganhando aí perto de $1 milhão por ano. A Rhea talvez um pouco mais do que a Jade. Tá todo mundo fazendo, assim, de sorrir, assim, estão sorrindo fácil com o contrato que elas têm com a WWE, ninguém vai querer prejudicar isso. Então, para mim, tá mais do que provado que a situação lá foi chute e que elas resolveram rapidamente. Agora, nós vamos com o Kai Vinícius, que vai falar sobre a divisão de duplas. Vamos começar os heel turns do vídeo, né? Ai, vamos ter alguns hoje. Cara, que dó dessas duplas do SmackDown. Ficam meses sem aparecer, quando volta a aparecer é só pra fazer segmento besta de backstage. Tiveram que aguentar ver o título ser sequestrado pelos White Six e depois pelos MFTs, que ficaram meses sem defender. Daí, quando eles finalmente tiveram a oportunidade de fazer uma luta para virar desafiantes pelo título, os caras jogam Damian Priest e R-Truth do nada para entrar na rota do título. E detalhe, essa dupla vai ganhar dos MFTs com a ajuda da interferência dos White Six, mas óbvio que isso é impossível. É intancável a WWE. Credo. Vamos lá. Primeira coisa. Heel turn contra a WWE. É inadmissível a WWE pegar as duas melhores duplas da divisão no ringue e fazer elas de jobbers. O Fraxon subiu no ano passado como uma grande promessa da divisão. E a gente achou que a WWE ia até colocar o título neles. Mas não só não aconteceu, como eles sempre ficaram batendo na trave contra os Street Profits. E depois, quando a divisão foi desmantelada, cara, eles se embrenharam numa feud com o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa, que depois envolveu a máscara. Cara, bagulho é absurdo, entendeu? É incrível como que a WWE é uma máquina de pegar gente que é boa no ringue e enterrar só porque eles são baixos, que é o caso dos Morocini Machine Guns e do Fraction. Sendo que o Nathan Frazier, na minha opinião, é um lutador que tem potencial de ser um cara muito elevado na companhia. Eu acho que ele poderia ser a pessoa perfeita para seguir com o US Open Challenge do Carmelo Reis. Ganha o título do Carmelo e segue com o US Open Challenge, porque ele é bom assim no ringue.
E ver essa dupla. Primeiro, os dois se engalfinharam. 7 minutos, os Fraxon ganharam dos Morocine Machine Guns. E aí depois veio o Los Garza, que é uma dupla que estava sumida lá na AAA. E aí em 3 minutos eles estraçalham com os pobres coitados do Fraxon. Cara, é inadmissível, cara. Se você pensar o que esses caras fizeram no ano passado, nas lutas de TLC, você pensa assim, meu Deus, como é que pode a WWE insistir em destruir essa divisão em prol de gente que, cara, assim, White Six, intancável, MFTs, intancável, não dá, cara, não dá. Agora, heel turn contra vocês. Porque vocês no ano passado ficaram gritando We want truth, we want truth, we want truth. Aí agora que a WWE pega o R-Truth, cria uma historiazinha legal pra ele, junto com o Damian Priest, dá alguma coisa pra ele fazer e talvez até alguma coisa pra ele fazer na WrestleMania, vocês estão reclamando? Caramba, gente, tem um pouco de bom senso. O R-Truth, a gente tinha que ficar feliz de eles terem arranjado uma história pro cara. Pegaram ele, botaram junto com o Damian Priest e vão botar ele pra rota do título. Que ele ganhe. Eu quero mais que ele ganhe o campeonato de duplas da WWE. Eu quero mais que o Damian Priest carregue esse título com o R-Truth. E a gente tem essa dupla trazendo maravilhas no ringue. A gente tá vendo o Ron Cena no ringue, né? O R-Truth usando os maneirismos do John Cena. Pô, ótimo, que siga assim. Eu quero mais que o R-Truth seja apresentado no ringue e ele traga brilhantismo pra gente. Ele fez isso, a luta foi boa. Eu quero mais Damian Priest e R-Truth na nossa frente, de preferência com o título. Agora, o Jonas Michel, ele vai falar especificamente sobre o Johnny Gargano e eu tô com ele. Queria que a WWE reconstruísse a persona do Johnny Gargano para Johnny Wrestling e ele seja um dos nomes para uma ladder match pelo título americano. Johnny Gargano, Apollo Crews, Ilya Dragunov, Aleister Black, The Miz, Shinsuke Nakamura, Matt Cardona e Carmelo Reis. Seria incrível e sensacional. Eu só acho que tem muita gente, tá? Mas já aconteceu. Teve luta pelo Campeonato Intercontinental alguns anos atrás na WrestleMania, que teve 8 lutadores também. Você listou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lutadores. Até aí esse número dá pra fazer uma boa ladder match. Eu acho que seria aquele suco do caos gostoso que de vez em quando a gente gosta de ver, aquele spot fest maravilhoso. E eu acho que teria o potencial para roubar uma das noites em matéria de audiência. Eu acho que o talento dessa divisão do Campeonato dos Estados Unidos está aí. Você acabou de listar todos os nomes que são capazes de trazer boas lutas pra gente. E você acabou de resolver o problema do Aleister Black, que a gente tá pensando no que a gente faria com ele, com aquela situação lá do Sami Zayn e do Trick Williams. Aliás, os dois até poderiam entrar nessa luta aí, apesar de que eles estão lá em cima pensando no main event. Então eu acho que essa luta seria ótima. Seria uma forma de botar essa galera toda na WrestleMania, seria uma forma de fazer a WWE tentar vender o evento colocando essa luta no começo do show. O show vai aumentar, vão ser mais horas de show, então vai ter mais lutas, não vão ser mais 7 em cada card, eu acho que vão ter 8 ou até mesmo 9. Então tem espaço para essa luta aí. Resta a WWE querer ter coragem e botar essa luta na WrestleMania, em vez de fazer o que fez em outros carnavais e botar a luta pelo Campeonato dos Estados Unidos fora da WrestleMania. No ano passado, na WrestleMania, e botaram lá no show. Jacob Fatu ganhou o título do LA Knight. Quem sabe eles não fazem a mesma coisa esse ano e tomara que eles façam uma luta de múltiplos lutadores. Essa galera toda merecia os seus spots na WrestleMania. Agora o Daniel vai começar o chororô, mas ele vai falar mais especificamente do Obafemi, né? Ele vai falar o seguinte: fala, titio, olha eu aqui de novo. Queria muito mostrar minha indignação com o main event de ontem, mas como você falou para não ter muita mensagem sobre Drew e Corey, a gente vai falar bastante sobre eles. Quero falar do Obafemi. Já estou cansado de ver o Oba estraçalhando os coitados dos lutadores. Ainda colocam ele para enfrentar o depressivo do Johnny Gargano, matando mais ainda a bad do pobre. Dito isso, quero logo o Obafemi e Brock Lesnar. Eu acho que é isso, tá? Quando o Brock Lesnar estreou na WWE, ele seguiu o mesmo caminho. Ele ficou pegando jobber atrás de jobber atrás de jobber. O Ryback, mesma coisa. Jobber atrás de jobber atrás de jobber. Braun Strowman, jobber atrás de jobber atrás de jobber. Quando a WWE tem um lutador monstruoso, um cara muito grande, que eles querem empurrar como uma máquina de bater,
eles fazem isso. Eles pegam lutadores que são lower carders, que são menores, que o monstro pode jogar muito fácil pra tudo que é lado, e alimentam o bicho com esses caras. Tá? Antigamente era muito comum utilizar lutadores locais, né? Os famosos jobbers mesmo. Hoje em dia eles usam os lower carders. Então eu acho que eles estão fazendo isso. Agora com o Rusev, o nível, o sarrafo vai subir um pouquinho mais. Não duvido que o Sheamus apareça aí daqui a pouco para também dar uma encarada no Bafemi. E aí, depois da WrestleMania, ele vai seguir a viagem dele. Agora, a parada na WrestleMania eu acho que tá muito clara. Assim, pra mim, é o Bafemi e Brock Lesnar. Tem gente falando de Brock Lesnar e LA Knight, né? O pessoal falando, porque o LA Knight seguiu com a ambulância lá com o Paul Heyman vai chamar o Brock Lesnar pro Brock Lesnar sentar a pancada no LA Knight. Eu ainda acho que é Brock Lesnar e o Bafemi. Eu posso estar enganado. Eu ainda acho que é Brock Lesnar e o Bafemi. O único outro cenário que eu vejo em que o Bafemi não entre nessa luta seria o cenário que foi mencionado no texto anterior. Uma luta de múltiplos lutadores para o Campeonato dos Estados Unidos. Entra o Obafemi de surpresa e ganha o campeonato. E aí nós teríamos Brock Lesnar e LA Knight. E eu ainda prefiro Brock e Oba, tá? Mas a WWE pode fazer Brock e LA Knight para dar algo para o LA Knight fazer e dar um título para o Obafemi logo de cara no main roster. Agora, o Felipe Krumenauer trouxe aqui o booking da WrestleMania e ele ficou um pouco decepcionado. Ele colocou o seguinte: nós achando que seria a WrestleMania das lutas múltiplas e no final teremos só um x1. Punk Roman, Cody Orton, J.D. Rhea, Vaquera e Liv, americano versus americano, Brock e Oba, Gunther e Ray, Drew e Jacob, Sammy Trick, Becky e AJ, Seth Brown, Usos e Division. Inacreditável. Eu vou deixar a imagem aqui na tela pelo seguinte. Eu vou avaliar esse card que você montou, Felipe. Essas lutas que você elencou são as lutas que estão transparecendo que vão acontecer. Tá? Então, vamos lá. Do que eu acho que realmente vai acontecer para o que eu acho que podem mudar. Punk Roman, vai acontecer? Vai. Já está definido. Cody Orton, vai acontecer? Vai. Está definido. Aqui eu acho que eles podem mexer e podem transformar numa luta de múltiplos lutadores, tá? Eu acho que a gente precisa dar uma olhada nisso aí, mas pode acontecer, tá bom? Jade Cargill e Rhea Ripley vai fechar as duas, talvez a Charlotte Flair entre, mas acho difícil. Stephanie Vaqueri Liv, eu acho que vai fechar nisso, não acho que a Raquel Rodrigues vai entrar. Americano, vai fechar por aí. Brock e Oba, pode ser Oba e LA Knight, tá? Ou melhor, pode ser Brock e LA Knight, e não Brock e Oba. Mas eu acho que o Brock vai enfrentar alguém no 1x1. Gunther e Ray estão especulando, né? Porque o Gunther ainda não tem nada, estão especulando de uma luta de carreira do Rey Mysterio. Será que o Ray aposenta na WrestleMania? Não sei. Drew e Jacob, tá especulado. Pode ser. Se não tiver o 4 fatais pelo campeonato da WWE, vai ser isso aí, vai ser Drew e Jacob. Sammy Trick, especulado, pode ser Sammy Alistair em vez de Sammy Trick, porque o Alistair tá ali buzinando no ouvido do Sammy pro Sammy tornar heel. Mas já tem gente falando de talvez um double turn, o Sammy virar heel, o Trick Williams virar face, tá? Pode acontecer. Becky e AJ, cravado na pedra. Eu acho muito difícil a gente ter um cenário em que a AJ não lute contra a Becky na revanche na WrestleMania. Tá? Então, eu acho que Becky e AJ. Seth e Braun, bom, depende do Braun voltar. Esse aqui é que é o grande ponto. Porque o Seth Rollins depende do Braun voltar para a gente ter Seth e Braun. Se o Seth tiver em condições de lutar e o Braun não voltar, aí a WWE vai ter que se virar para botar o Seth em alguma situação melhor. Quais poderiam ser? Poderia ser Seth e Brock. Poderia ser Seth, Punk e Roman. Reeditar a Triple Threat do ano passado. Então não seria 1x1. Eu acho que Seth e Braun depende se o Braun vai voltar. Tá? Se ele não voltar, babau. Usos e Division. Pode ser, tá? Mas eu acho que essa luta talvez aconteça antes da WrestleMania. Eu não sei nem se essa luta vai acontecer na WrestleMania. Tá? Realmente eu não sei. Porque pode ser que a gente tenha Usos, Division e New Day. Tá? Pode ser que a gente tenha 3. Agora, você elencou aqui 12 lutas,
Só que a WrestleMania, no mínimo, teria 14, 7 lutas em cada noite. E com a extensão de 1 hora para o gratuito da ESPN, porque eles aumentaram o tempo da WrestleMania para que 1 hora seja gratuita, pelo menos uma luta a mais eles vão botar em cada card. Então seriam 16 lutas. Ou seja, estão faltando 4. Então dessas 4, o que a gente pode ter? Andre the Giant Memorial Battle Royal, Mae Young Memorial Battle Royal. 2 Battle Royals para entrar todos os homens e todas as mulheres que não lutaram. Tá? A gente pode ter luta múltipla pelo campeonato dos Estados Unidos e a gente pode ter luta múltipla pelo campeonato intercontinental. A gente pode ter Penta, Finn Balor e Dominic. Ah, mas ano passado foi Penta, Finn Balor, Dominic e Bron Breakker. Ok, mas esse ano é só Penta, Finn Balor e Dominic. Tá? E você não falou ali do 1x1, você não falou de Finn Balor e Dominic, né? Que pode acontecer também. E aí o Penta, a WWE teria que se virar numa história. Tá? Então, assim, temos múltiplas histórias aqui. Danhausen ainda não apareceu, não sabemos. Então tem muita coisa aqui pra gente poder ver. Mas eu sinceramente acho que vai ter muita coisa rolando ainda aí nesse card da WrestleMania. Agora nós temos um comentário do Matulin, né? E o Matulin, ele vai começar a falar sobre o Main Event, né? E aí a gente vai começar a falar do Main Event. Fala, tiozão. Sendo sincero, acho que a WWE está melando histórias boas para fazer mais do mesmo. O que fizeram com esse reinado do Drew é triste. Perderam o gancho com o Fatu e ainda conseguiram forçar o Corey como Main Event da WrestleMania com desenvolvimento péssimo. Espero que não utilizem o range de comida para o Corey. Se acontecer, vai ter heel turn. Olha só, sinceramente, eu tenho muito medo de que venha acontecer exatamente isso, tá? Que o range sirva de comida para o Corey. Por quê? Essa luta provavelmente vai ser Main Event da noite 1. Main Event da noite 2, Punk e Roman Reigns. Como vai ser Main Event da noite 1, eles podem fazer a plateia sair bolada da arena com uma grande surpresa. Que surpresa seria essa? Um desses dois aí tornando o heel para cima do outro, frustrado porque perdeu a luta. Agora, quem? Vamos lá. Se o Randy ganha do Corey, faria sentido o Corey tornar heel para cima dele? Não. Perdeu. O Corey é o Cody Rhodes da moralidade, vai apertar a mão do Randy e vai embora. Mas e se o Randy perder do Corey? Dependendo das circunstâncias da derrota, o Randy pode partir para cima do Corey, sim. Tornar heel. Só que ele tornaria heel com o público aplaudindo ele. Não tenha dúvida. Seria aquele heel turn do estilo da Becky Lynch que foi para cima da Charlotte Flair e o público aplaudiu. Seria mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que existe uma grande probabilidade disso acontecer. Sim, senhor. Tá? Eu acho que tem uma grande probabilidade disso acontecer. Vai acontecer? Não sei. Mas que tem uma grande possibilidade do Corey vencer o Randy, manter o título e depois rolar o heel turn, com certeza. Quanto ao Jacob Fatu, realmente vai ficar pelo caminho. Agora o Requenil vai falar sobre o Sami Zayn. E aqui é importante que a gente destaque o comentário, porque vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a situação do Sami. Com esse flerte do Sami Zayn com a heel turn, eu passo a acreditar que quem atacou o Jey Uso foi o próprio Sami, já que ele está apresentando bipolaridade a cada segmento de backstage. Ele pergunta ao Jacob Fatu se o Jey estava bem após o ataque, porque ainda se preocupa com ele, e só fez isso por causa do surto. E em seguida, ele surta de novo ao saber que o plano dele deu errado, já que o substituto na luta de repescagem seria o Jacob, e não ele. Bom, olha só, eu acho, sinceramente, que essa história do Sami Zayn tornar heel, ela ainda precisa ser devidamente construída. A saída que você apontou é uma boa saída para o Sami? É uma boa saída para o Sami. O Sami Zayn se irritar com o Jey, porque ele deveria estar na luta de repescagem, né? Então, assim, eu acho que faria sentido narrativo. Até tive um pouco de dificuldade, né? Se o Jey estava bem após o ataque, pois ainda se preocupa com ele, só fez por causa do surto, em seguida ele surta de novo, eu saber que o plano dele deu errado, já que o substituto na luta de repescagem seria o Jacob e não ele. Obviamente, você está falando do fato de que o Sami deveria estar
na luta contra o Jacob, né? O substituto seria o Jacob, não ele. Você acha que no lugar do Jacob deveria ser ele a estar na luta de repescagem, né? Porque o Drew McIntyre atrapalhou o Sami, né? Só que o Drew McIntyre atrapalhou o Sami, mas ele atrapalhou mais o Jacob e o Corey haver vencido, né? Então, assim, eu acho que é uma saída narrativa de que o Sami está irritado com o mundo inteiro porque ele queria estar nesta luta e não pôde, né? Queria estar na Elimination Chamber, queria estar na luta de repescagem e não pôde. E aí ele ataca o Jay, aí gera a luta de repescagem, ele fica bolado com o Jacob, e tudo isso pode acontecer. Então, assim, eu acho que a WWE pode pensar nesse cenário? Pode. Eu acho que a WWE vai explorar esse cenário? Não acho. Porque a história do ataque do Jay já foi descartada, já foi ignorada. Tanto é que o Jay e o Jimmy atacaram a Division. Na cabeça deles, quem atacou o Jay foi a Division. E essa história, ela vai acabar sendo esquecida da mesma forma como a história do ataque do Jacob Fatu também foi esquecida. Nunca revelaram quem atacou o Jacob. Nunca. Simplesmente disseram, o Jacob foi atacado. Suponham que é o Drew. O Jacob tá partindo pra cima do Drew, o Drew tá partindo pra cima do Jacob. Mas o Drew jura de pé junto que não foi ele que atacou. Quem atacou? Ninguém sabe. Ninguém viu. Então, assim, ficou muito mal falada essas duas histórias. E a WWE tá perdendo uma grande oportunidade de criar algo em cima delas. E eu acho que eles poderiam ter feito isso e não estão fazendo. Tá? Infelizmente. A WWE tá deixando a desejar aqui novamente com uma boa história que poderia ter nas mãos. O Jonas traz um outro comentário dessa vez sobre o Sami, também sobre o heel turn dele. Torcendo para o Sami Zayn fazer a heel turn na WrestleMania, atrapalhar o Cody Rhodes e fazer o Viper Randy Orton vencer o 15º título mundial em um dos main events da WrestleMania. Na moral, ninguém suporta mais o Cody toda hora reconquistando o título. Qual a dificuldade de terem feito o Drew ir para o WrestleMania com o título contra o Randy Orton para ter outra luta de continuação da rivalidade contra o Jacob Fatu? Então, na minha opinião, deveria ser uma 4 fatais. Na minha opinião, deveria ser 4 fatais. Eu não acho que o Drew McIntyre hoje tem Star Power para um main event da WrestleMania 1x1 contra o Drew, contra o Randy. Não acho. Eu acho que uma 4 fatais estaria de bom tamanho. Tá? O Corey é a face da companhia, quer vocês queiram ou não. A galera lá na gringa, apesar de que as arenas ainda torcem muito por ele, a verdade é que o público não gosta, tanto é que a vitória do Corey tá sofrendo rage total e completo, tá todo mundo odiando. Então eu acho que é uma situação que a WWE precisa consertar. A WWE precisa resolver esta situação. Mas não vão fazer. A gente vai ter Cody e Randy. E o Sami Zayn não vai se meter nessa história, pelo menos não agora. Eu acho que eles estão preparando o terreno para o Sami se meter na história no ano que vem. Mas esse ano, vai ser Cody e Randy e não tem o que dizer. Agora, o Gabriel ele vai trazer um comentário muito interessante a respeito do que eu falei no meu vídeo resumo do show, em que eu reclamei que o povo adora uma troca de títulos, mas reclama agora que o Drew perdeu o título de volta para o Cody em um tempo muito rápido. Ele fez um comentário interessante que eu queria trazer aqui. Ele diz o seguinte: minha sobremesa favorita é chocolate, mas se me derem um chocolate 90% cacau, eu cuspo fora. Não é porque eu gosto de chocolate que eu gosto de todos os tipos. Igual essa situação. Eu gosto da troca de títulos com constância, mas não gostei dessa, porque destruíram o Drew com um reinado melancólico, só atrapalhando os rivais. Eu gostaria de ver o título trocando de mão entre o Randy, o Drew, o Jacob e o Corey, eventualmente com o Sami usando o Money in the Bank entrando nesse revezamento. Acho que poderia ser bem mais interessante. Meu medo é o criativo ser cagão e jogar no seguro em vez de arriscar, considerando o tamanho que o Corey tem hoje para a empresa. Bom, eu acho o seguinte, eu entendo o seu questionamento, mas se você está pensando num cenário em que o título da WWE fique trocando de mão que nem pipoca ou que nem batata quente, entre Randy Orton, Drew McIntyre, Jacob Fatu, Cody Rhodes e Sami Zayn, me desculpa, todos esses reinados vão ser tristes e melancólicos. Sabe por quê? Porque o título vai ficar trocando de mãos sem nenhuma construção de campeão.
O cara vai ganhar o título, dali a 2 meses ele vai trocar o título para uma outra pessoa, que dali a 2 meses vai trocar o título para uma outra pessoa, que dali a 2 meses vai trocar o título para uma outra pessoa, que dali a 2 meses vai trocar o título para uma outra pessoa. Sabe quem é campeão de fazer isso? A AEW. E eu sei que tem muito fã da AEW que gosta disso. Agora, quando você olha a construção dos campeões da AEW, você acha que tem gente ali que você que é campeão que tem assim algo memorável, um reinado memorável? Ou os caras que foram campeões memoráveis ali são os mais dos mesmos? Daniel Bryan, quando foi campeão, MJF, Adam Page, essa galera aí que foi campeã recente e que basicamente um trocou com o outro, mas era dois, três no máximo. Pois é. A grande questão é a seguinte: quando você tem um revezamento muito grande de campeões, ninguém sai bem. Ninguém sai bem. Porque você precisa ter uma field estabelecida para que você tenha claramente uma história sendo contada ao longo do tempo. A gente não vai lembrar de batata quente, título de batata quente girando entre Randy, Drew, Jacob, Cody e Sami. Mas a gente vai lembrar, por exemplo, de um John Cena versus Edge. Trocaram de títulos algumas vezes, de 2, 3 meses. Trocaram, mas era entre os dois. John Cena e Randy Orton, a gente vai lembrar. Randy Orton e Randy Orton e outros lutadores, né? Houveram situações em que o título trocou de mãos com maior velocidade? Houveram. Só que foram ali entre os mesmos lutadores. Então, por exemplo, vejamos uma situação em que o Drew perdeu agora, o Cody vai para o WrestleMania e enfrenta o Randy. Digamos que o Randy vença. Aí, agora, quem é que poderia vir atrás dele? O Drew. Digamos que o Drew perca o título, ganhe o título do Randy dali a 1 mês, 2 meses. Se ficar só entre os três, entre o Drew, o Cody e o Randy, ainda vai ficar algo memorável, porque aí daqui a pouco faz uma triple threat, daqui a pouco faz uma revanche, não sei o que, fica ali entre eles. Mas se você começar a botar muita gente, a coisa começa a ficar enrolada. A coisa começa a ficar enrolada de um tal ponto que ninguém jamais lembra quem é que foi campeão, quem não foi campeão. Aí você pensa assim, pô, entendeu? Fica ruim. Pelo menos na minha opinião, eu acho que se você faz um revezamento com muita gente, fica ruim. Eu não acho que fica interessante. Eu entendo a sua opinião, respeito a sua opinião, mas pra mim não. Pra mim eu acho que o Drew ter ganhado o título e ter perdido agora foi ruim. Não necessariamente. O Drew voltou a ser campeão mundial. Foi pouco tempo? Foi. Mas ele chegou a defender o título, defendeu contra o Sami Zayn. Ele apareceu nos shows? Apareceu atrapalhando? Sim, mas ele tinha um arco narrativo. Qual era o arco narrativo? Ele tinha medo do Cody. O Cody foi lá e ganhou o título dele. O que ele pode fazer agora? Ele pode se vingar. Então a gente tem que deixar essa história fluir. Vamos deixar essa história fluir. Por exemplo, em 2024, a gente teve uma história que durou o ano inteiro entre o Drew McIntyre e o CM Punk. A gente pode, de repente, ter uma história para esse ano inteiro entre o Cody Rhodes e o Drew McIntyre, com o Randy Orton no meio. Só que a gente está no começo da história. Então, vamos deixar a coisa rolar até o final do ano e ver como é que essa barca vai andar. Porque pode ser que a gente ainda descubra que lá em dezembro de 2026 o Drew foi campeão mais umas 2 vezes, o Cody foi campeão mais umas 2 vezes, o Randy foi campeão mais umas 2 vezes e chegou ao 16. E aí? A gente não sabe se título pipocando, mas pelo menos está pipocando entre os três. E aí o Sami, de repente, ganha o Money in the Bank e ganha em 2027. Eu, sinceramente, acho que o Sami vão preparar ele para ganhar lá na Arábia Saudita, na WrestleMania de 2027, tá? Eu acho que o Sami vai ser carta fora do baralho agora. Mas eu, particularmente, eu acho que a gente precisa pensar nisso, tá? E a gente não pode... eu sei que todo mundo da internet está chiando com o Corey. Mas enquanto isso aqui estiver acontecendo, que eu vou mostrar para vocês agora, desculpa, gente, mas a WWE não vai largar o osso. O Nietzsche, ele vai dizer o seguinte: a galera tem um ranço com o Corey, que eu acho um pouco fora do tom. Ele é sempre aplaudido antes, durante e depois. Tem Star Power para vender ingressos e faz promos. E outra, o pessoal fica falando Super Corey como se fosse uma ofensa, mas é isso que faz a companhia acreditar nele. Ele está sempre no top 3 de produtos mais vendidos e adorado pelas crianças. Só ver como tem várias fazendo cosplay do Corey nos eventos. WWE não é só pra gente que é saudosista. O perfil do público que é mais jovem vai crescer e continuar indo nos eventos e trazendo novos fãs. De um ponto de vista mercadológico, não faz sentido a WWE se livrar do Corey no main event, que nem o pessoal da internet quer. Exato. A verdade é que hoje o Cody Rhodes ele é um lutador que está muito disposto a fazer mídia para a WWE. É um cara que fala muito bem,
ele é um cara que traz público para as arenas e vende muito merchandising. Então, cara, para a WWE isso é perfeito. O motivo dos ingressos não estarem sendo vendidos para WrestleMania e não terem sido vendidos para Elimination Chamber não é porque o Corey era o campeão ou voltou a ser o campeão. Não era. Até porque se esse for o argumento, a gente poderia dizer que os ingressos da Elimination Chamber não rodaram porque o Drew não estava no show. Né? A verdade é que os ingressos não estão sendo vendidos porque estão muito caros. Esse é que é o ponto. Então, as histórias podem prejudicar um pouco? Podem, mas até certo ponto a gente tem tido muitas surpresas esse ano. Muitos títulos trocaram de mãos nos shows semanais. Se a gente for avaliar as notas que a gente deu para os shows, cara, vários shows foram tidos como muito bons. Muito bons. Agora, o fato é que o público, às vezes, ele quer os seus campeões sendo colocados no topo. E enquanto o Corey ele apela muito para as crianças, para o público jovem, para os americanos, o Drew McIntyre ele é aquele cara que ainda apela para os adultos, para a galera conectada na internet e para um público de outros países, né, que não gostam, não curtem e não conseguem se conectar com essa persona do American Nightmare, do pesadelo americano. Então, é muito claro que enquanto o Corey, assim, estiver indo nos live shows, estiver fazendo mídia, estiver indo nos eventos, estiver vendendo camisa, estiver vendendo produto e o público estiver engajando com ele, a WWE vai manter ele no main event. É loucura a WWE não explorar a sua galinha dos ovos de ouro. Seria a mesma coisa que a WWE resolver não explorar o John Cena nos anos 2000 e 2010 porque o público da internet não queria ele. O Vince McMahon não ouviu a gente e no final das contas a gente terminou vendo a carreira do John Cena e agradecendo porque foi uma carreira lendária. Imagina se o Vince tivesse desistido dele lá atrás. Por causa que a gente não queria o Cena sendo empurrado. A gente queria que o CM Punk, o Daniel Bryan, o Edge e o Randy Orton fossem empurrados. Talvez a gente tivesse numa situação muito pior. Então, assim, vamos deixar o tempo andar. Né? A poeira baixou. Eu fiquei chateado porque o Drew é o meu lutador favorito. Mas a gente agora tá na estrada para WrestleMania. Cody Rhodes e Randy Orton. Vocês acham mesmo que o Drew não vai se meter nesse cenário de novo? Vocês acham mesmo que o Drew não vai se meter e não vai tentar esse título de novo? Pode acontecer. Vai ser campeão mundial de novo? Não sei. Na minha opinião, deveria ser. Eu acho que esse título poderia revezar um pouquinho entre o Cody, o Randy e o Drew. Por que não? Ajudaria o Randy a chegar mais próximo do 18, que é o meu sonho, ele passar o John Cena e se tornar 18 vezes campeão mundial. Ajudaria o Corey a ter um pouquinho mais de números de campeonatos e o Drew também ter um pouquinho mais de números de campeonatos. E aí a gente tem o ano inteiro pra gente construir essas histórias. Nós entramos no início de março, nem na WrestleMania a gente chegou. Vamos reduzir um pouquinho, porque o mais interessante, que fica para reflexão, nós não estaríamos tendo todo esse chilique porque o Drew perdeu o título se ele não tivesse vencido no dia 9 de janeiro. Então, tipo, a gente troca o Drew não ter sido campeão por o Drew ter vencido e depois perdido. Então, vamos deixar as coisas passarem. O Corey vai ter a sua jornada, vai enfrentar o Randy na WrestleMania, deve enfrentar outras pessoas no caminho e vamos ver quais vão ser as histórias que vão ser contadas, quais vão ser as histórias no ringue que vão ser contadas, a luta que a gente vai ter lá, se vai ser realmente uma porcaria, como eu falei no Heel Turn, ou se na verdade, de repente, ele vai calar a boca de todo mundo e vai entregar uma luta 5 estrelas e a gente vai ter um lutaço, tá? E pode ter Corey Hill, pode ter Randy Hill. Vamos deixar a estrada para a WrestleMania seguir. Agora o Júlio Santos vai fazer o comentário sarcástico que vai encerrar o nosso vídeo. Ele vai dizer o seguinte: o Corey chato é tão ruim que nenhuma lesão ele sofre, só os que realmente merecem. É incrível! Cara, também não precisava esculachar, né? A gente não deseja ninguém machucado. Essa que é a verdade. É claro, eu sei que é uma brincadeira que você fez, mas eu acho que não é por aí. E além disso, a gente tem que se lembrar que o Corey lesionou. Quando ele voltou para a WWE, ele estourou o peitoral, fez uma luta no Hell in a Cell com o peitoral preto todo estourado e depois fez uma cirurgia, tá?
Então, assim, lesão ele sofre, já sofreu. Agora ele tá colhendo os louros de ser a face da companhia. Mas o fato é que tá todo mundo irritado. Mas a gente sabe que a WWE não liga pra dislike em vídeo. Não estão nem aí, não importa. Pode ter 1 bilhão de dislikes o vídeo da conquista do Corey. Eles não estão nem aí, porque para eles é engajamento. Então, a gente vai ter que aturar. Bom, esse foi o vídeo do nosso Sincerão da galera de hoje. Eu tentei focar um pouco mais no show, porque, cara, eu acho que a gente já falou bastante dessa luta do Corey e do Jacob. Do Corey e do Drew. Todo mundo e a mãe sabe que ninguém aqui no Brasil, pelo menos, ou muita gente não ficou feliz. Algumas pessoas ficaram felizes. Teve gente que nos comentários demonstrou que gostou do Corey vencer, mas foi uma minoria absurda. Eu só quero que vocês entendam uma coisa: isso não é motivo para dropar a WWE. Isso não é motivo para dropar a luta livre, porque as histórias, elas são construídas a longo prazo. E lá na frente, cara, o Corey vai perder esse título de novo. Teve gente que comentou, e eu não cheguei a botar aqui no Sincerão, que comentou chateado que o Corey venceu 3 títulos em 3 anos desde que ele voltou para a companhia. Na verdade, 4, né? Que ele voltou em 2022. Gente, quantos títulos o John Cena ganhou ali entre 2005 e 2014? Cara, ele ganhou uma quantidade infinitesimal de títulos. Randy Orton, mesma coisa. O que acontece é que o que a gente está vendo hoje é exatamente a história sendo escrita com o que aconteceu lá atrás. Então a verdade é que o que a gente tem que fazer é sentar, aguardar, esperar e ver o que a WWE vai fazer com essa história. Porque de repente, quando chegar lá na WrestleMania, a gente vai ter acesso, até ser surpreendido. E eles vão calar a minha boca, porque no meu Heel Turn, que eu postei ontem, eu falei que essa luta ia ser uma porcaria. Mas, quem sabe, de repente eles surpreendem a gente. Resta a gente aguardar e ver. E se vocês não quiserem ver os shows, assista as minhas lives. A gente se diverte muito nas lives, até mesmo quando a desgraça acontece. E se vocês não quiserem ainda assim ver a live, assistam os meus resumos. Pelo menos vocês vão se manter atualizados com o que está rolando, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de continuar acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal. Muito obrigado pela audiência que vocês nos têm dado. Nós agora abrimos o nosso Instagram, @lutalivrenatv _oficial. E o nosso TikTok também, @lutalivrenatv. Não deixem de nos seguir nas mídias sociais. E muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixando umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.